Sempre que me perguntam o que é educação da imaginação, o que é formação do imaginário, que são as coisas que eu trabalho como professor, eu sempre sou muito reticente para explicar essas coisas de uma maneira escolar, vamos dizer assim, como se fosse uma matéria de escola, onde você tem os conceitos, princípios, né, etc, etc, etc. Nunca gostei de tratar dessas coisas num nível, digamos, intelectual, abstrato, teórico, filosófico, qualquer coisa que o valha. Embora isso possa ser feito. Porque o meu interesse sempre foi com a prática dessas coisas. E por isso mesmo eu sempre acho melhor explicar o que é isso, demonstrando como é isso. De todos os meus trabalhos, você vai sempre perceber que, embora eu tenha cursos, né, de maneira mais, digamos, teórica, como por exemplo sobre a formação da personalidade, algum curso, por exemplo, baseado em livros filosóficos, como O Erro de Narciso, do Louis Lavelle, e agora no meu projeto Travessia eu vou começar a fazer com o grupo que participa do WhatsApp, o Clube do Livro do Erro da Consciência de Si, que é um livro meio que se completa com o do Lavelle. Eu nunca faço isso a partir dessas coisas, começando dessas coisas, mas depois que de alguma maneira já tem um certo trabalho com cinema, com literatura, com a parte de imaginação, de imaginário. Então a maior parte das minhas aulas você vai encontrar são aulas sobre filmes, são aulas sobre livros, são aulas sobre músicas, são aulas sobre arte em geral. Aqui até acho que foi o último vídeo recente que eu postei, justamente sobre contemplação de pinturas, né? Dando um pouco exemplificando um pouco de como é o meu trabalho, né? Aqui, sempre que eu faço aqui no YouTube algum comentário ou em podcasts, né, falando sobre filmes, não deixa de ser algo muito diferente, né? Embora você tenha algo mais de um comentário, algo mais de até mesmo um aspecto mais crítico, vamos dizer assim, do que professoral. Mas esse filme do Druk, que eu quero comentar aqui, ele é muito, muito perfeito, vamos dizer assim, para ilustrar um pouco do que seja formação do imaginário na prática, educação da imaginação na prática, né? Para fazer uma analogia interessante, que eu acho que ajuda a entender o que eu quero dizer para vocês, ou o que eu vou demonstrar daqui a pouquinho. Vamos fazer uma analogia com comida, com nutrição. Você se alimenta, né? Daquilo que você se alimenta, uma parte é absorvida no seu organismo, que vai fazer parte de você, vai te dar energia para viver, etc, etc, crescer, ficar forte, etc e tal, né? E uma outra parte vai ser excretada, né? Digamos que você se alimente de uma maneira completamente desregrada, né? Então você se alimenta de tudo, né? Quantidade. Então, esse vai ser o quê? Aquilo que você precisa para viver vai ser absorvido e o restante vai se transformar numa gordura, que vai te tornar pesado, que vai te tornar obeso, né? E uma boa parte vai ser excretado, né? Literalmente falando. Se você só se alimenta de um tipo de alimento, vai faltar nutrientes para uma série de coisas, vai trazer uma série de problemas, digamos assim, embora aquilo possa te manter, entre aspas, sobrevivendo. Se a gente fizer uma analogia disso com a educação como um todo, então, para qualquer um que entende um pouco do que seja educação, sabe que ela sempre começa com um aspecto lúdico, ela sempre começa com um aspecto da imaginação, do imaginário, né? Por isso que eu digo, eu trabalho muito mais com uma infância intelectual, não no sentido de ser criança, mas no começo de um processo, do que com as grandes coisas da filosofia, etc, etc. Então, quando você começa, né, então essa parte das artes, né, é fácil, você tem que ter uma certa cultura geral, você tem que conhecer da literatura, né, você tem que conhecer as artes e tudo mais, como se fosse um pré-requisito para você poder seguir nesse processo de educação. Então, é claro que nessa analogia com a alimentação, aquilo que você se alimenta das artes, né, vai ter uma importância, né? E tem gente que quando começa acha que formação de imaginário é você então conhecer toda a grande literatura ocidental, conhecer todo o bom cinema que já foi produzido, de todas as artes. Simplesmente consumir dessas coisas, como se o próprio consumo em si já fizesse o serviço, já fizesse a mágica de que o seu imaginário então está formado. Eu falei, não, você pode ter socado um monte de coisa ali, como se guarda alguma coisa num quarto, sabe? Que você abre a porta e só joga o negócio, sem qualquer tipo de organização, sem qualquer tipo de catalogação, de uma tal maneira que se você quiser revisitar aquilo, você já não sabe nem mais onde está. Vai ter que tirar tudo daquele quarto para daí achar aquilo que você tinha, não exatamente guardado, mas de alguma maneira só, né, só jogado, digamos assim, para dentro de você. Para uma formação efetiva, né, do imaginário, importa menos a quantidade de coisas que você assiste, até mesmo ou lê, e até mesmo a qualidade daquilo que você assiste, embora obviamente isso seja importante, mas é menos importante do que a forma como você digere aquilo que você consome.
Mesmo uma coisa ruim, de baixa qualidade, se você sempre tem alguma coisa que pode ser bem absorvida daquilo ali. A digestão é que faz a diferença naquilo que você consome, não o consumo em si daquilo que você está assistindo, lendo, ouvindo, etc, etc, etc. Então é na digestão que aquilo se torna parte de você, da tua personalidade, que te fortalece, né? Que te transforma, digamos assim. Se você consome como quem não digere, como quem só engole todas essas coisas, até sem saborear essas coisas, a tendência é que aquilo seja excretado ou aquilo vire apenas gordura. É o que eu chamo dos obesos culturais intelectuais, em geral sempre muito arrogantes, sempre cheio de citações, de referências, mas como pessoa não mudou absolutamente nada, não melhorou em absolutamente nada. E a educação serve para você se tornar uma pessoa melhor. Ponto. Chega dessa introdução, vamos na prática do que eu quero dizer por essa digestão, né, que é onde eu trabalho. E vamos falar do filme do Druk. Então, esse filme dinamarquês, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro há uns anos atrás, acho que foi durante a pandemia, se eu não me engano, e que é marcado por uma tragédia, né, do diretor o Thomas Vinterberg, porque o filme teria a filha dele, né, que é adolescente, ali, uns 18 anos mais ou menos, uma adolescente mais jovem, seria filmado, inclusive, na escola em que ela estudava, né, o diretor é dinamarquês, o filme se passa em Copenhague, se eu não me engano. Então teria todo um aspecto, né, pessoal, né, pro autor nisso tudo. Porém, com 4 dias de filmagem, a menina faleceu. Ela sofreu um acidente de carro, estava no carro em que houve um acidente com a mãe, que é a ex-esposa do Thomas, na Bélgica. E claro que então o filme que ele continuou a fazer muito em homenagem à filha, quando ele ganha o Oscar, inclusive ele dedica isso para a filha, ele é claro que ele vai ser marcado por esse peso, né, existencial. Isso pode ser só uma curiosidade, isso não implica de maneira alguma em dar outros olhos para o filme tem que se sustentar por si só, mas eu acho interessante trazer isso porque justamente essa ponte entre imaginação, imaginário, ficção e realidade, o filme vai permitir a gente fazer essa viagem. Temos esse dado aqui, então, que eu coloco, e o filme em si, quando você assiste o filme, embora ele tenha, né, vários temas, várias possibilidades, e quase tudo acaba sendo uma coisa meio... se discute muito sobre a questão do álcool, né, que parece ser o tema central do filme, mas na verdade não é. Né? O filme é sobre crise de meia-idade masculina, basicamente isso. Você vai ter ali o personagem do Martin, né, interpretado pelo Mads Mikkelsen, acho que é assim que se fala o nome dele, baita de um ator, né? Só o filme A Caça já botaria esse cara num alto lugar, mas ele interpreta o Hannibal Lecter no seriado, tem dentre outros tantos filmes que ele faz, né? Tem acho que um dos 007 também, ele é um dos vilões também, é sensacional. Sempre que tem ele, eu gosto de assistir filme com esse cara. Tem também o Thomas Bo Larsen, que também é um grande ator dinamarquês, que faz o Tommy, e esses dois personagens, para mim, eles são os que melhor compõem essa alegoria, digamos assim, do que é o ser humano, o que é essa crise da meia-idade, né, e o que o homem faz para tentar resolver essa crise. Eles são os símbolos maiores, eles se completam como um símbolo desse processo. Bom, basicamente o que é a crise da meia-idade, né? Tanto para homem como para mulher. É aquela hora que assim, o tempo passou, já não tenho mais a minha juventude, já fiz um monte de escolha, e aí, o que eu... A vida, e aí? A vida é isso? Daqui a pouco a morte está chegando e tá, e daí? Né? A crise da meia-idade é um desconforto da pessoa consigo mesma. E não precisa acontecer nada, não precisa acontecer tragédias, não precisa ter ido para falência, não precisa ter terminado um relacionamento de longa duração, não precisa ter morrido ninguém. A própria vida te instala numa crise como se a vida estivesse pedindo para você, olha direito para você mesmo, olha direito para essa vida, viva a vida de uma maneira mais plena, de uma maneira mais significativa. É a vida pedindo para você dar mais sentido no final das contas. Né? E de repente isso instala um desconforto, assim, por que de repente parece que eu tenho que pesar as coisas, eu tenho que reavaliar tudo aquilo? Você entra na tal da crise da meia-idade. O que boa parte das pessoas fazem nesse momento é tentar, de certo modo, resolver essa crise de uma maneira que, na verdade, não é uma solução, mas uma fuga para tentar diminuir a dor. Né? Meio que tomar um anestésico para o desconforto, e não exatamente verificar qual é a causa do desconforto, né? E lidar, então, com o verdadeiro problema. Então é comum para homens, por exemplo, né? Então, sei lá, se separam, né? Compra um bar, compra uma moto, começa a querer, né? Fica com um relacionamento, uma menina muito mais nova, etc e tal, para se sentir jovem em alguém.
jovem de novo, né? Mulheres que começam com aquela mania de tentar ser mais jovem o máximo de tempo possível, né? Então todos aqueles cuidados de estética, de harmonização disso e daquilo, para tentar manter algo que aos poucos vai se tornando a pessoa numa boneca de plástico, né? Numa pessoa de plástico, né? Fake plastic trees, como diria a música, a bela música do Radiohead, né? Cirurgias e cirurgias e cirurgias, cirurgias de estética, tentando devolver alguma juventude. Tudo isso pode ser feito de maneira muito legítima, vamos dizer assim, qualquer dessas decisões da vida, seja do homem, seja da mulher, mas o fato é que, se isso é feito para anestesiar o desconforto dessa crise que a própria vida está trazendo para a pessoa nessa idade, é uma fuga. Né? Em alguma medida, a crise vai te pegar lá na frente. Né? E quanto mais você atrasa, mais difícil fica de você encarar a realidade da sua vida. Então a gente tem no filme, basicamente, esses personagens, principalmente o Martin, né, interpretados pelo Mads, que é o que está numa crise existencial profunda, ele não tem mais alegria de viver, ele não tem mais alegria, ele dá aula como quem está ali só por obrigação, desconectado da sua família, distante da sua esposa, infeliz, triste, amuado, né? E, segundo os amigos, ele não era assim, né? Ele era uma outra pessoa. Bom, como é que se recupera, qual é a alegoria que o filme constrói com relação ao processo como um todo desse enfrentamento da crise existencial, mas começando por essa parte do vamos atirar em alguma coisa, apostar em alguma coisa que pode nos trazer uma nova alegria de vida. No caso deles, um deles lá leu um psiquiatra que inclusive existe, mas não é essa a tese do psiquiatra. O psiquiatra até inclusive ficou preocupado com a forma como o filme abordou aquilo e participou depois, e depois vendo o filme ele ficou mais tranquilo, mas não é isso que ele disse, no seguinte sentido, de que se o ser humano com uma tal dosagenzinha de álcool por dia, ele seria uma pessoa mais alegre, mais feliz, uma carência existencial nossa seria preenchida por uma tal porcentagem de álcool. E os personagens então começam a testar essa teoria. O filme, boa parte dele é essa parte de você ver, de fato, o álcool funcionando para animar, reanimar. O Martin vai voltando à vida por conta daquela bebida. Né? Ele vai recuperando uma alegria de viver, ele volta a ser um bom professor, ele volta a querer ficar com os filhos, com a própria esposa, ele tenta retomar a vida dele, né, como um todo. Mas qual que é a dose certa? Em que momento? Né, aquilo que foi usado como um catalisador para uma atitude, né, ela precisa ser mantida ou não mantida. E o Martin, claramente, quando ele começa a consertar a vida dele, ele percebe que se continuar com essa coisa do álcool, eu vou me perder. Deixa eu voltar para trás aqui, eu não quero. Mas ele acaba cedendo pros amigos ali, porque eram 4 amigos que estavam tomando aquilo, tomando, né, o álcool e testando os limites do álcool, etc e tal. É a famosa coisa, né? O comecinho parece que é uma boa ideia, depois aquilo se torna um problema. E o filme retrata perfeitamente bem esses dois momentos. Então não é, de maneira alguma, o filme é uma celebração do álcool, né, uma defesa do álcool, não. Ele mostra de uma maneira muito sincera que, olha, quando você toma umas dosezinhas, você fica mais alegre, a vida fica mais legal. Só que aí, qual é o equilíbrio da coisa? Para ficar feliz eu tenho que continuar bebendo igual um camelo, e morrer de uma maneira besta, como o personagem do Tommy vai representar, o excesso, o exagero, né, de certo modo, aquela fuga que dá uma alegria de viver, mas que no fundo se torna o túmulo da própria vida. Né? Ou como é que eu adquiro esse equilíbrio? E o que é legal do filme, então, é que ele vai mostrar o lado ruim, né, para onde vai essa alegria através do álcool, né? E de alguma maneira vai mostrar o quanto, olha, não tem esse equilíbrio. Para esse equilíbrio acontecer, não tem a ver com o quanto você toma do álcool. Não tem a dose certa daquilo que você escolheu para a sua vida para, de certo modo, fugir de si mesmo. O filme faz uma alegoria, usa o álcool para exemplificar essa tentativa de solução da crise da meia-idade ou de uma fuga dessa crise, mas ele serve de uma alegoria para tantas outras opções que você pode tomar, a pessoa que está nessa crise, para fugir da dor da sua existência. Então tem gente que, por exemplo, faz viagens constantes, né? Uma forma de, a vida é muito boa, vou viajar, conhecer novos lugares, novas culturas. A pessoa pode fazer da vida fitness, né? da vida de esporte, né? Então ela começa, vai pro beach tênis, não sei o que, ou vai pro tênis, ou começa a correr, ou começa a fazer não sei o que. E tudo isso é legítimo, mas qual é a dose? O quanto isso aí começa a se tornar a sua vida como um todo, e o quanto isso, de certo modo, é um dos elementos que você está colocando na sua vida para tentar retomar a alegria de viver.
A dose certa não vai depender do quanto você se dedica a essas coisas, seja a bebida, a maconha, a droga, ao sexo, ao turismo, ao esporte, à cultura. Tem gente que faz da coisa de ler, de estudar, de fazer curso também, né? Uma tentativa de dar um pouco mais de sentido para a vida, de preencher às vezes uma solidão muito profunda, né? Um isolamento muito grande. Não importa, né? Celular, WhatsApp, rede social, tudo isso pode ser, né? Pode ser legítimo. Qual é a dose? Qual é a dose? E aí que eu acho que o filme é muito bacana, de você prestar atenção não naquilo que você está assistindo somente, mas na parte de digerir o que você está assistindo. Algo que fica citado só no comecinho do filme, se você prestou atenção, tem uma epígrafe que é uma passagem do Kierkegaard, que é o famoso filósofo dinamarquês de Copenhague. É considerado o precursor do que se chama existencialismo, embora a filosofia existencialista ou existencialismo tenha várias vertentes, ele seria o primeiro que inaugurou tudo isso. Também seria cristão, o Kierkegaard. Ele tem várias coisas muito interessantes, né? E ele tem por exemplo, o Kierkegaard, eu acho que ele vai, não digo que influenciar, mas ele vai estar muito presente no cinema. O Ingmar Bergman, por exemplo, lia muito Kierkegaard. Os seus filmes são muito existencialistas, né? Nesse sentido existencialista, o Kierkegaard, ele foi aquele que ele talvez seja um dos que melhor trabalhou a coisa da angústia existencial. É o Kierkegaard que diz que a angústia, ela é uma espécie de medo sem um objeto. Quando você tem medo de alguma coisa, você tem medo daquela coisa, né? Tipo, tem um leão aqui, tem um elefante, tem um tigre, tem um bandido, eu tenho medo desse objeto, né? Desse sujeito que está aqui me ameaçando. O Kierkegaard diz que a angústia é quando é um medo existencial. É o medo de estar vivo, né? Talvez seja o medo da morte, mas sem que você consiga, de certo modo, discernir exatamente. É alguma coisa que começa a te angustiar. Angústia. Você está angustiado e eu não sei o que é, eu não sei o que é. Então ele vai fazer da angústia, literalmente assim, olha, você precisa olhar para essa angústia. É a angústia que tem que te responder, não fugir dela. Por isso que todas as coisas da crise da meia-idade é basicamente essa angústia se torna assim, ó, eu não vou, você não vai conseguir me esconder mais não. A angústia existencial que está sempre presente nessa crise da meia-idade, ela diz, agora é comigo, bonitão, bonitona. Você tem que lidar comigo. Eu não vou fugir daqui. Você não vai conseguir se distrair de mim. Embora você possa tentar. Seja pela bebida, seja por trocentas outras coisas, como eu acabei de falar. Então, o Kierkegaard, inclusive, que ele vai fazer a referência, que depois vai ficar, acho que o Nietzsche vai trabalhar isso, vai ficar mais famoso na fala do Nietzsche, que é como se a angústia é como se fosse esse precipício da vida, em que você tem medo de olhar para o precipício, você não gosta de se aproximar, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa no precipício que te atrai, que parece que pede para você pular nele. Então essa tensão de um negócio que é meio assustador, que você não sabe exatamente o que tem, o que é, que você não quer chegar perto e ao mesmo tempo se sente atraído por ele, né? Então o Nietzsche depois vai elaborar de uma maneira mais poética, né? Vai dizer, quando você olha para o abismo olha de volta para você. Né, te magnetiza. Né? E isso é o encarar da angústia existencial. Da angústia existencial, que pode ganhar várias formas de quem é você no final das contas, nessa vida? O que você está fazendo na tua vida? Qual é o sentido dessa vida? Se vai todo mundo morrer igual, por que não botar o pé na jaca? Por que você fica com culpa? O que é o bem, o que é o mal? Você pode formular das mais variadas maneiras o que é uma angústia existencial pedindo algum tipo de algo mais dessa vida. Um tipo de felicidade, de realização, de sentido, qualquer coisa que o valha. Né? Quando a gente vê o personagem do Martin, é o que melhor, né, é elaborado no filme, o que é a angústia existencial que ele precisa olhar. Né? Então, quando ele começa a consertar a vida dele, o álcool ajuda ele a começar a consertar, se reaproximar da família, dos alunos, do seu trabalho, ele vai ter que confrontar-se com a verdade da vida dele, com a realidade da existência dele, que é o fato de que ele, seja por qual razão for, ele deixou as coisas meio que largadas, a esposa, os filhos, o trabalho. E que quando ele recupera, não vai só porque ele voltou simplesmente estar resolvido. Não. Tem o estrago que está ali. E ele vai então ter de lidar com a verdade desse estrago. O fato que a mulher o está traindo, já não quer mais ficar com ele. O fato de que, né, os filhos estão tão distantes e tem um momento muito dramático, eles têm que recolher o pai bêbado no meio da rua, também não é uma coisa muito simples não, de se assimilar para todos ali. Né? E o próprio trabalho ali, assim, tá e daí? Tá e daí? É isso que eu faço? Tá e daí? E aí ele percebe-se, bom, então eu vou me enfiar mesmo na bebida.
né? O exemplo do Tommy, que tem uma vida muito vazia, acaba mostrando que o cara não consegue lidar com o vazio da vida dele, a bebida preenche e leva ele à morte. O Martin não quer isso. Mas para não querer isso, ele precisa não encontrar o equilíbrio na bebida, ele precisa encarar aquilo que o angustia. E para encarar o que angustia, ele precisa encarar a verdade da própria vida, assumir a responsabilidade por aquilo mesmo que, de certo modo, ele fez. Né? Não significa que a mulher está... Né? Ele é que tem culpado porque a mulher o trai. Não, a escolha moral da mulher é dela. Eu estou falando da responsabilidade dele com a própria vida. Com o fato de que, tenha ela traído ou não, ele se afastou. Essa parte ele tem que ser responsável. Não alivia nem diminui o tamanho do problema moral do que a mulher fez. Mas o fato é que ele vai se revoltar com aquilo, ele vai ter que encarar o fato de que, no fundo, ele já tinha se separado da esposa e dos próprios filhos. Por isso que quando ela sai de casa, quando ele fica literalmente sozinho, ali ele começa a encontrar a sua própria verdade, ele começa a olhar para o seu próprio abismo. O fato de que, antes, tudo estava mascarando exatamente aquela situação. Ele sozinho em casa. Porque, de alguma maneira, ele mesmo se colocou naquela situação, independentemente do que os outros possam ter feito para ele. Essa é a angústia que ele precisa olhar. Por que ele está tão vazio? Por que ele está tão sozinho? Por que ele está se sentindo tão triste? O que é que está acontecendo, no final das contas? Né? Então, quando você olha para isso, quando você vê o que é o chão real, concreto da tua vida, acontece aquilo que, né, nos evangelhos se diz, né, a verdade liberta. Né? A verdade da tua situação, quando você realmente a assume, você a admite, você é o que é, e paciência no sentido não que você não vai fazer nada com isso, mas que você pelo menos aceita que as coisas são como são, aí as coisas, você começa a se libertar dessa angústia. Você começa a perceber que através da angústia é que você encontra a verdadeira vida. E esse é talvez o pulo do gato, e o filme talvez permita a gente enxergar isso tudo. Né? Que essa verdade liberta, mas a liberdade que você ganha, né, ao atravessar essa angústia não é mais aquela liberdade para se ver livre de todas as coisas e se entregar aos prazeres da vida. Não. É uma liberdade na qual você é responsável pela sua própria manutenção. É uma liberdade que de alguma maneira exige que você se responsabilize pela própria vida, o que significa dizer dar um sentido maior para a sua própria vida. Não voltar para aquilo que você tinha antes. Não usar de qualquer outro subterfúgio para alegrar a vida como sendo a verdadeira razão de ser e de existir. E aqui que talvez entra uma outra alegoria que eu acho bem interessante que o filme faz, que é a alegoria da juventude. Da juventude. Porque a juventude ela aparece no filme justamente como aquela época em que eu era feliz, em que eu era alegre, que eu era livre, que eu era mais vivo. Né? Então o Marty ele é toda vez confrontado com o que ele era antes, ele dançava, né? Ele era feliz, ele era um cara legal. Quando ele volta a ser um professor legal, você vê que ele fica, de certo modo, tão jovem quanto os jovens, mas um jovem com um pouco mais de senso, vamos chamar assim. O filme começa com aquela competição besta de bebida dos jovens e termina com uma festa de celebração de um rito de passagem. Há uma diferença das duas festas, né? Uma festa meio sem sentido, só tipo liberdade da juventude fazer merda, digamos assim, com uma outra que significa a entrada da juventude numa vida mais responsável, numa vida adulta. Então a juventude também aqui é uma alegoria. O álcool é uma alegoria, digamos assim, do quanto você precisa, né, encarar a verdade da sua vida e ele é uma alegoria das fugas que a gente faz. A juventude, de certo modo, é uma alegoria, né, daquilo que a gente do Eldorado. Né? Gostaríamos nunca de ter como era bom o tempo passado, né? As nostalgias de antigamente, tentar achar que a vida realmente era o máximo de bom da vida era aquela época da juventude. E aí que a gente vai para a epígrafe do começo do filme, porque ela divide-se em duas partezinhas. A primeira tem uma pergunta que diz assim: o que é a juventude? E a resposta, e é uma citação do Kierkegaard, a resposta é um sonho. Como assim um sonho? Existiu, né? Vivemos, fomos jovens, ou estou sendo jovem, caso você seja esse jovem. Mas o fato é que a gente nunca permanece naquela juventude. A juventude como um sonho aqui tem a ver com essa alegria de viver, com o fato de que há uma liberdade na juventude que significa uma liberdade ainda não compromissada com nada, onde a vida é um mar de possibilidades. Tanto o bom quanto o mal, de certo modo, ainda não se fazem presentes. É uma inocência, de certo modo, né? uma leveza, um brilho de viver que, quando você olha da perspectiva da vida como um todo, você percebe que aquilo é um sonho, que aquilo não vai se manter. Vai haver uma passagem para algo mais
algo diferente que talvez não seja tão leve, tão alegre, né? Mas que não significa que não vá ser tão ou até mais significativo do que a própria juventude. Mas o filme medita sobre isso. O filme trabalha sobre essa dimensão da juventude como uma alegoria do que deveria ser a verdadeira vida. De uma certa liberdade para se viver, digamos assim, para se aproveitar a vida, né? Em todos os sentidos aqui que você possa entender o carpe diem, tanto daquele que aproveita os prazeres da vida, como aquele que dá um sentido para o dia que ele está vivendo, de uma maneira mais responsável, né? Então, quando a gente chega no rito de passagem do final, da festa dos alunos que passaram para a universidade, ali é como se fosse uma despedida da juventude que os próprios jovens ainda não sabem que é isso, né? Então eles vão ter que começar a assumir responsabilidades, vão ter que tomar decisões da vida, a vida vai se estreitar, porque todas as possibilidades vão... Aquelas que você escolhe, joga as outras para fora, então a vida passa a se tornar responsabilidade pelas escolhas que você mesmo vai ter de fazer e você vai fazendo, né? Então a vida pode perder a graça nesse sentido de uma liberdade de viver. Porque a vida não pode ser apenas essa liberdade das coisas. É uma liberdade para as coisas. A liberdade é você tem de se comprometer com a própria vida, digamos assim. E era justamente um abandonar dos seus próprios compromissos que o Martin estava fazendo. É isso que fez com que ele deixasse de ser quem ele era, né? Porque ele virou um fantasma dentro da própria vida, literalmente falando, né? E aí fica aquela coisa, né? Nunca mais dá para ser jovem, então vamos ser adultos, maduros, etc e tal. Mas o filme é legal justamente porque assim, talvez nós estejamos olhando as coisas todas erradas. O complemento da epígrafe, que é a frase do Kierkegaard, é uma outra pergunta que ele diz assim: o que é o amor? E daí a resposta é o conteúdo do sonho. Se você pegar as perguntas, o que é a juventude e o que é o amor, parece que é meio aleatório, né, a relação das duas coisas na frase. Mas quando você vai para as respostas, você percebe o que faz da juventude algo simbolizar alguma coisa que é permanente, de certo modo deveria ser permanente na vida como um todo. Quando a resposta do Kierkegaard é o que é o amor, o conteúdo do sonho, remete à primeira frase do que é a juventude, que é um sonho. Se a juventude é um sonho e o conteúdo do sonho é o próprio amor, então você percebe que aquilo que faz com que a juventude pareça tão boa é o amor sendo vivido. Um amor pela vida, um amor que se celebra em festas, com os amigos, com as bebidas. Mas que, quando a gente percebe que se o amor é isso, se a juventude é esse amor, o amor, digamos assim, ele não envelhece. No sentido de que ele não fica decrépito. Qualquer pessoa que saiba, que viva o amor, sabe que o amor ele cresce num sentido que talvez não tenha aquela chama inicial de uma certa paixão, para usar a expressão do relacionamento amoroso, mas ele é algo que, digamos assim, vai formar o próprio conteúdo da vida das pessoas. Você é aquilo que você ama, no final das contas. Seja a sua família, seja o seu trabalho, seja qualquer outra coisa. No mundo que a gente está, as pessoas estão tão esvaziadas disso que é por isso mesmo que as pessoas se referem às vezes aos animais de estimação, né, mãe de pet, pai de pet e tudo mais, como um preenchimento de amor na sua própria vida. Que você possa achar, que coisa ridícula, etc e tal, assim, não afasta, pouco importa o julgamento moral que você faça disso. O fato é que a realidade é que aquela pessoa está amando alguma coisa, pelo menos nessa vida, que é o bicho de estimação dela. Se ela está transformando aquele bicho em algo mais, a gente entra de novo naquele elemento de fuga. De fazer do bicho um ser humano completo, né? etc. Então, o amor aqui é o que realmente importa. O filme, no final das contas, acaba sendo uma celebração do amor pela vida. O amor pela vida, não a bebida que faz a vida ser legal, ou qualquer outra coisa. É o amor pela vida que existe tanto na juventude, onde talvez o Kierkegaard veja aquilo de uma maneira mais mítica, né, a relação com o amor, mas também a necessidade de você, digamos assim, continuar amando para continuar a ser jovem no coração, ser jovem na sua existência, na sua alma, vamos dizer assim, né? Então a crise da meia-idade, no final das contas, você não resolve ela com harmonização facial, com cirurgia estética, com, sei lá, com dinheiro, começando hobbies, etc e tal, mas com a harmonização do seu coração, da sua alma, digamos assim. É preciso voltar a amar. E é isso que o Martin faz. Ele volta a amar o ofício dele, o trabalho. E embora ele perca a esposa dele, ele tenta ainda retomar a relação, e é exatamente assim que o filme termina. Com ela, digamos assim, e ele depende que ela queira também, com ela dizendo assim, tá, eu topo voltar pra gente tentar de novo, né? E ele lembra do morto, do Tommy. Acho que o Tommy está feliz conosco por isso. Por que ele faz a referência ao Tommy? Porque, de certa maneira, a própria reflexão da morte, do sentido da própria morte, faz com que você perceba que a vida só vale a pena ser vivida se tiver
essa presença do amor. E veja como é o amor que no fundo resgatou o Martin e os próprios amigos, porque é pela amizade que começa o processo de tentar resolver a crise existencial do Martin, não é pelo álcool. A ideia de tomar o álcool vem com os amigos. O Martin não consegue parar com o álcool por causa dos amigos. É o amor da amizade que começa o processo. Né? E ele volta para a família, para o amor da esposa no final. Então, no final das contas, o conteúdo do filme é sobre o amor. Né? É o amor que tentamos viver, é o amor que abandonamos no meio do caminho, é o amor que precisa ser recuperado em alguma medida. O amor por nós mesmos, pelo próximo, pela vida como um todo. E a crise existencial da meia-idade nada mais é do que isso. O amor que pede para que você ame, no final das contas. Basicamente isso. Uma coisa que eu acho legal de visualizar, de utilizar aqui, é que tem uma terceira alegoria que acaba sendo trabalhada no filme, que é muito legal, que é a dança. O personagem do Martin, ele dançava, e era bom dançarino quando jovem, e nunca mais dançou. E ele recupera isso. Ele dança meio bêbado, mas no final ele dança junto com os jovens. Ele se torna como um deles e dança ali naquela celebração, naquele rito de passagem da vitória. E o que a Dan tem uma filósofa, Suzanne Langer, que ela tem um livro chamado Sentimento e Forma, onde ela faz uma análise filosófica, analítica até, de várias formas artísticas, e uma delas é a dança. E é muito interessante o que ela fala nesse livro, sempre me deixou pensando isso que ela fala, porque a dança, ela é assim, elas são gestos, né, que você faz. Só que são gestos sem finalidade. Né? São gestos que assim, não estão vinculados exatamente à música. Ela diz assim, a dança não está vinculada à música, ela tem alguma coisa que se liberta, inclusive, da própria música. Elas são movimentos no qual, no final das contas, o dançarino ele readquire uma liberdade de poder. É isso que ela fala. Quando você vê uma dança, das coreografias, você vê que o bailarino, o dançarino, ele recupera uma liberdade de poder fazer algo que não tem uma finalidade útil de outra ordem. Ele pode ser todo. É como se ele estivesse se rendendo a certos poderes, potências, que não obrigam ele a ir para um lado ou ir para o outro. De alguma maneira, ele meio que processa tudo isso. Ele reconquista uma liberdade de poder utilizar o seu corpo na hora em que ele está dançando. Ele pode estar com música junto, pode ter uma série de coisas, tem um ritmo da vida ali, mas a dança vai simbolizar essa conquista dessa liberdade para poder ser. Então, quando o Martin começa a dançar ali, ele está recuperando a alegria de viver, no sentido de que eu posso viver, né? Que tudo que eu posso consertar a minha vida, eu posso, no final das contas, amar essa vida. Então, o símbolo da dança se transforma numa alegoria muito interessante do que é esse processo de retomada do amor pela própria vida. E a própria crise da meia-idade, no final das contas, não deixa de ser uma alegoria dessa crise existencial que pode acontecer em qualquer momento. Né? Do quando você está se sentindo sozinho, isolado, perdido, você agarrar um pouco de amor por si mesmo, no sentido de buscar uma vida mais significativa, é o 0,5 de álcool que você precisa na sua alma para começar o processo. Né? Para amar a própria busca pelo amor, dá para colocar dessa maneira. E isso é uma espécie de dança consigo mesmo. Começar a dançar com a tua própria vida. Né? Readquirir essa liberdade de poder ser. Quantos alunos eu não vi, né, que às vezes não consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, de repente se matricula homem se matricula numa arte marcial, moça vai lá e se matricula em aula de dança, ou qualquer outra coisa, e de repente aquilo traz algo. Nunca vai ser suficiente, porque isso nunca vai substituir a própria vida. Mas pode ser exatamente aquele 0,5 de álcool que faz o processo começar, de readquirir um certo amor. Né? Então aí começa, vou não encontro, quero namorar, não encontro ninguém, não sei o quê. Eu falei assim, eu vou participar de tal coisa, vou começar a fazer um esporte coletivo com alguém, vou fazer uma viagem sozinho, vou fazer não sei o quê. A pessoa literalmente começa a voltar a viver, digamos assim, a dar chance para que a vida aconteça, no final das contas. E isso já é uma manifestação de amor pela própria vida. Então Druck, ele se torna essa grande alegoria, essa grande celebração do amor pela vida, não pela vida em si, não pelo álcool, não por qualquer outra coisa. E é por isso que é tão bonito o filme quando você então volta para a realidade concreta e sabe que o Thomas Vinterberg perdeu a sua filha durante a gravação, a menina seria uma das atrizes, ele teve que filmar na escola com os jovens da idade dela. Não deve ter sido nada fácil para o Thomas atravessar essa dor do luto durante essa filmagem. Mas ao mesmo tempo, justamente por ter feito isso, certamente ele sai um homem melhor disso. Ele sai um homem amando muito mais a própria filha do que já a amava antes. Né? Porque ele não foge da tal da angústia, mas ele a atravessa e faz daquela declaração de amor pela vida uma declaração de amor à própria filha. Né? Então é algo que a própria realidade então acaba
né, a cerejinha do bolo diante de um belo filme. E a cena final, né, que é o Martin se jogando no mar, é basicamente isso. Né? A gente é jogado na vida, né? A gente pula na vida. Né? Talvez a grande questão é, bom, o quanto eu estou pulando com gosto nessa vida. Né? Não para me matar, né? Mas de certo modo para amar aquilo que eu estou vivendo. Né? Belo filme, que acho que vale muito a pena de ser assistido, e é isso que eu faço então com os filmes, com os livros. Ajudo nessa digestão, para que os filmes se tornem pelo menos mais memoráveis. Mas, com sorte, talvez tenha muito no filme que te ensina a viver. Até o próximo.